Fala galera, eu me chamo Bruno e você está no canal Conversas da Bíblia. E no vídeo de hoje eu vou estar falando da mortalidade da alma. Por que nossa alma é mortal? Quer dizer, eu vou continuar falando, né? Que eu já fiz um vídeo e tive alguns comentários, e graças a esses comentários eu estou abordando outros pontos que eu não abordei no vídeo passado. Beleza? Quem não viu o vídeo, eu vou deixar no final do vídeo aqui um card indicando o vídeo. Então quem puder já clica, assiste lá, tá bem legal o vídeo lá. E você que deixou seu comentário, seu like, sua visualização, muito obrigado, agradeço de coração a cada view, a cada comentário. E o comentário me ajuda muito a estar trazendo outros pontos, dúvidas, ou né, até para mim mesmo estar aprendendo e crescendo espiritualmente como todos os irmãos aí. Beleza, galera? Então quero estar aqui afirmando que a Bíblia não traz a ideia da imortalidade da alma e que a gente não tem uma alma, a gente é uma alma, assim como está escrito lá em Gênesis 2:7, beleza? Então, quero trazer outros pontos, né? Assim como explicar então a parábola, né? A parábola do rico e do Lázaro de Lucas 16. E na parábola do rico e Lázaro de Lucas 16, a parábola até dá uma ideia, o texto dá uma ideia da sua alma imortal, né? Mas de maneira nenhuma Cristo quis dizer que tua alma é imortal, ou a Bíblia apoia a ideia da imortalidade da alma. Não, esse não é o foco da parábola, e não é o foco do tema, né? Então, por que Jesus usou, né? Os versículos anteriores falam que Jesus estava contando as parábolas, e os fariseus estavam zombando de Jesus, e eles eram avarentos, né? A avareza deles dominava o ser deles por completo. Então, Jesus usou também uma linguagem que todo mundo estava bebendo. Que essa ideia veio do quê? Da cultura grega, da filosofia platônica. E muitos judeus naquele tempo estavam bebendo dessa cultura. Então Jesus usou essa cultura que eles estavam bebendo para contar essa parábola, que existiam muitas histórias bem parecidas com essa daqui, né? Tinham muitas que estavam circulando entre o povo. Só que sempre tinha alguém que voltava dentre os mortos, né, para dar o testemunho, o depoimento, para fazer que as pessoas se arrependessem, né? Então, e como que os rabinos às vezes faziam para te dar o conhecimento, para te ensinar alguma coisa? Eles até pegavam uma história conhecida, um ponto teu, e até parecia que concordavam com isso, até que chegava na hora que eles queriam pôr o ponto deles e pôr o ensinamento deles, eles faziam uma reviravolta ali e colocavam o pensamento deles, às vezes fazendo você refletir e pensar muito mais. Então, quando eles queriam ensinar algo, eles faziam isso. Então Jesus aproveitou que o povo estava com essa ideia, com essa cultura, só que na cultura grega sempre alguém voltava dos mortos para dar o arrependimento. E Jesus pôs o ponto dele, que era os profetas e Moisés e os profetas. Então quando o rico pede para que Abraão mandasse Lázaro para a casa dos pais deles, Abraão falou: não vai, porque se eles não creem em Moisés e nos profetas, né, então não adianta nem que ressuscite alguém dos mortos e vá com eles lá, porque eles não vão acreditar. Como não acreditaram depois, quando Jesus ressuscitou o jovem com o mesmo nome ali, né, Lázaro, e também não acreditaram quando o próprio Cristo ressuscitou, assim o subornando os oficiais, os soldados da época lá. Então, o ponto principal dessa parábola aqui é os profetas e Moisés, né? Então, se vocês não querem o tormento, siga Moisés e os profetas. É isso que Jesus deu a ênfase. Beleza? Mas então, se não tem imortalidade da alma, como explicar Mateus 10:28, né? Mateus 10:28 diz assim. Mateus 10:28.
E não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Primeiro aqui nós temos duas ideias, né? De alma e de que a alma perece, né? Que ela morre. Então aqui está dizendo que a própria palavra diz que a alma morre. Mas e essa palavra alma? Essa palavra alma é a mesma que no versículo 39 está aqui como vida, veio traduzida da psique. Psique também pode ser usado como vida. E o que o texto está se referindo aqui? A vida eterna, né? E é isso que o texto está se referindo. Olha. Verso 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então ele está se referindo à vida eterna e a mesma psique que é usada aqui para essa palavra alma. Então daí o texto, ele está se referindo ao quê? Não temeis os que matam o corpo, né, mas não podem tirar a vida eterna. É isso que o texto está dizendo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, perecer no inferno teu corpo e a tua vida eterna. É isso que o texto no contexto quer dizer. Beleza, galera? Então tem vários textos assim, que não apoiam. Principalmente no Antigo Testamento, não tinha essa ideia de alma e tudo mais. Isso aí ele já era a ideia de egípcio. Pelo contrário, né, como Cristo na parábola deu ênfase a Moisés e os profetas, Moisés e os profetas sempre condenaram a prática de querer consultar os mortos, sempre condenaram a prática de adivinhos, de várias outras coisas que Deus não quer para o povo dele. Então, isso aí, a Bíblia não apoia essa ideia. Então, como que a Bíblia ela descreve a morte, né? A Bíblia, muitas vezes, ela descreve a morte como um sono, né? Então, várias vezes a Bíblia vai descrever a morte como um sono, como está lá em 1 Coríntios 15, 51, 52. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Aqui diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então o texto já diz sobre a morte como um sono e o abrir e fechar de olhos, que é como a gente dorme de noite ali, às vezes 8, 10 horas ali, parece que só, principalmente quem trabalha no pesado, dorme lá 6 horas, 7 horas, e só parece que fechou o olho e já está na hora de acordar de novo e vida que segue. Vamos, marcha. Em Daniel 12:2, Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e nojo eterno. Também 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então a Bíblia já está falando ali, comparando de novo a morte com o sono, assim também como está lá em Jesus foi ressuscitar Lázaro, também ele compara a morte com o sono. Em Marcos 5:39 também, Jesus compara a morte com um sono. E no Antigo Testamento você tem muitas referências que na morte você não tem consciência nenhuma. Está lá em Eclesiastes 9, a partir do versículo 5 ao 10. Está lá no Jó 7, versículo 9 e 10. Está lá no Salmo 6, versículo 5. Todos falando que na morte você não tem consciência nenhuma, né? Então, o que acontece,
com os mortos, né? Tem essa fase e também tem a fase da ressurreição, né? Então, se o morto já está no céu, já está lá queimando no inferno, está em todo que é canto, por que Deus iria ressuscitar os mortos? Não tem, se eles já estão cada um no seu lugar, não teria o porquê da ressurreição. E essa é uma das maiores promessas da Bíblia, a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. A Bíblia dá ênfase a duas ressurreições, duas. A primeira, para os justos, que serão justificados e que serão salvos, e a segunda, para a morte e perdição eterna. Então, está lá em Apocalipse 20, versículo 4, versículo 6, né? Já tem a referência da primeira ressurreição e da segunda, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E a segunda ressurreição é após o milênio, né? Após os 1000 anos terá a segunda ressurreição, como está lá no mesmo texto, no Apocalipse 20, versículo 4 e 5. Já dá a ênfase na primeira e na segunda ressurreição. Apocalipse 4, 5. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aqui você pode falar, vi as almas. Então tem alma? Tipo, não, né? Que alma, você é uma alma. E o verso 5 ele afirma isso. Mas os outros mortos não reviveram, viu? Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então a segunda ressurreição é para os perdidos após os 1000 anos. Então tem alguns textos que também falam da primeira ressurreição, né? O próprio Tessalonicenses 4, 16 e 17 já também está ali reforçando a primeira ressurreição. Fui. Ó, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, primeiro a ressurreição dos justos, né, que está lá em Apocalipse 20, Tessalonicenses 4, 16, 17, está dando referência à primeira ressurreição. E depois dos 1000 anos, tem a ressurreição para a perdição eterna, né, e a eterna, que eu digo, não é eternamente. Isso aí eu vou trazer um próximo vídeo, vou estar falando e explicando o que é o inferno, a condenação eterna, e tudo esse contexto da morte, do inferno e da condenação para sempre. Que a Bíblia diz do fim do pecado, e é o fim onde não vai existir mais nem morte, nem inferno, nem dor, nem pranto, assim como está no Apocalipse 21,
né? Apocalipse 21, a partir do versículo 4. E Deus limpará de seus olhos dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, beleza, galera? Trouxe alguns pontos aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça, eu vou deixar aqui no canto também o vídeo anterior que eu fiz. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. Quem gostou ou não gostou, deixa aqui seu comentário, é muito importante para mim estar trazendo mais pontos, mais coisas. E a gente está crescendo junto aí, beleza? Muito obrigado, não se esquece, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.